Página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Guardemos o ensino. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Jesus, Lucas 9, 44. Muitos escutam a palavra do Cristo. Entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava Jesus à letra morta, mas ao Verbo Criador. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem, subordinado aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar. Pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. Não estimam ensinamentos, formulam imposições e, à maneira de loucos, buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam, desencantados. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos e amigas do Jefa, sejam bem-vindos a mais um vídeo de divulgação doutrinária de nossa casa. Nós vamos hoje dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, e estamos atualmente estudando do item 13 ao item 15, que estão sob o título Mundos de Expiações e Provas. Esses itens, eles se referem a uma comunicação de Santo Agostinho que foi dada em 1862 e é uma descrição dos mundos de expiações e provas que tem muito a ver conosco, uma vez que nós somos atualmente habitantes de um mundo com essas características. Nessa questão dos mundos de expiações e provas, Santo Agostinho já começa nos perguntando o que pode ser dito de um mundo de expiação e provas que nós já não saibamos, que nós já não conheçamos, uma vez que somos habitantes dele. Começa dizendo que uma característica comum desses mundos é o fato de que já existe uma certa superioridade da inteligência, o que mostra que os espíritos que habitam esse mundo já têm um certo grau de progresso intelectual e, portanto, isso se diferencia dos mundos primitivos, porém, ainda são espíritos com numerosas imperfeições e que são colocados nesses mundos justamente para a expiação dessas imperfeições.
Fazendo uma referência ao Livro dos Espíritos, nós nos lembramos da pergunta 793 deste livro, que trata da questão da civilização. Kardec pergunta por que características nós podemos reconhecer uma civilização completa. E os Espíritos nos dizem ali que a civilização completa ela é reconhecida pelo seu desenvolvimento moral. E que muitas vezes nós achamos melhores que outros porque nós já nos vestimos melhor, nos abrigamos melhor do que os homens primitivos. Mas estamos percorrendo ainda as etapas iniciais da civilização. Somos um povo esclarecido, mas não uma civilização completa, uma vez que essa se caracterizará não apenas pelo desenvolvimento tecnológico, que nós já possuímos e é fruto do desenvolvimento da nossa inteligência, mas, em especial, pela questão do desenvolvimento moral. O desenvolvimento tecnológico, ainda mais na nossa época, ele é patente. Nós utilizamos recursos dos quais nós não tínhamos a mínima expectativa, nem imaginávamos que teríamos à nossa disposição há cerca de, por exemplo, 30 anos atrás. Essa nossa própria possibilidade de comunicação através das redes sociais, da internet, é alguma coisa absolutamente recente. Porém, isso se caracteriza a nossa evolução intelectual, não redunda ou não necessariamente está acompanhada na mesma proporção da nossa evolução moral. E Kardec diz o seguinte aqui nas notas que fizemos em relação à civilização completa, né? Dizendo que uma civilização completa será reconhecida pelas suas conquistas morais que deverão ser feitas, caracterizada, portanto, por menos egoísmo, por mais bondade, por menos preconceito, por mais justiça e onde haja respeito às crenças, opiniões e ao modo de vida de cada um. Isso efetivamente caracteriza uma civilização completa. Portanto, no mundo de expiações e provas, podemos considerar que temos uma civilização incompleta ou que somos povos esclarecidos que têm percorrido essa primeira etapa da civilização, mas que ainda não adquiriram todo esse desenvolvimento moral que é parte das nossas aquisições como espíritos. Por outro lado, Santo Agostinho também nessas comunicações, ele nos diz que o conjunto dos habitantes dos mundos de expiações e provas, como no nosso planeta, não se tratam de espíritos todos da mesma categoria. Dizem Santo Agostinho que há espírito em vários graus de evolução. Devemos lembrar que, para ser entendido, Santo Agostinho falava de acordo, evidentemente, com o conhecimento da época. E nós sabemos que os europeus naquela época se consideravam o ápice da civilização humana. Havia uma certa filosofia que podemos dizer assim, eurocêntrica. Havia a comparação do que os europeus tinham conquistado em termos civilizatórios com outros povos, como povos do Oriente, por exemplo, que eram considerados povos exóticos, ou com povos em outras situações culturais e desenvolvimento que eram considerados povos selvagens, como os indígenas, como os aborígenes, como alguns povos africanos. Então é nesse contexto de ideias e nesse contexto científico que nós temos que considerar as considerações que Kardec e que muitas vezes os próprios espíritos fazem. Portanto, no nosso planeta, há esses espíritos que fazem parte, né, daqueles que foram chamados de selvagens e que ainda estão em um determinado estágio evolutivo próprio da sua evolução, cumprindo essas determinadas etapas. Segundo Santo Agostinho, esses seriam espíritos próprios do planeta, espíritos habitantes deste mundo, originalmente, mas, ainda que sejam cultural e, de certa forma, moralmente diferentes dessas outras civilizações, ainda assim já estão distantes daqueles estágios mais primitivos da encarnação humana.
Ou seja, ainda que haja esses povos que, na época do século XIX, eram considerados selvagens, e hoje em dia nós os encaramos como culturas diferentes, dentre as várias e várias manifestações de cultura que existem no nosso planeta, eles já não são mais povos primitivos, termo que ainda é utilizado para a encarnação das primeiras idades do espírito humano. Por outro lado, ainda há aqueles espíritos, que estão cumprindo as suas etapas expiatórias. Esses mesmos espíritos que abarcam a maior quantidade de nós, em que, já tendo algum grau de desenvolvimento moral, ainda padecemos das nossas... algum grau de desenvolvimento moral, é verdade, mas em especial caracterizados pelo desenvolvimento intelectual, ainda padecemos de várias imperfeições morais. Entre esses espíritos, alguns deles, pelo menos, como diz Santo Agostinho, não seriam próprios do planeta. Seriam espíritos que, habitando outros mundos, que chegaram a uma etapa de transição, tal qual como o nosso planeta passa hoje, uma etapa de transição de mundos de expiações e provas para mundos regeneradores, esses espíritos não estavam acompanhando o grau de evolução geral daquele planeta. Não poderiam lá permanecer e, portanto, foram retirados de lá e colocados em mundos que estavam em etapas anteriores de evolução. É o que Kardec chama na Gênese da raça adâmica, aquela raça que veio para o nosso planeta no início da evolução do espírito humano, com uma dupla finalidade. Primeiro, para que esses indivíduos que não mais se adequavam ao grau de evolução em que o mundo deles se encontrava, pudessem continuar realizando as suas etapas evolutivas, como também eles vieram, com a sua inteligência jamais avançada, auxiliar no desenvolvimento desses povos, desses outros nossos irmãos seres humanos que aqui estavam. Dessa forma, eles cumpriram uma dupla finalidade. Uma finalidade para si, para sua própria evolução intelectual e moral, como também em função do desenvolvimento do planeta como um todo, auxiliando no desenvolvimento daqueles outros espíritos que já aqui estavam. Kardec chama isso da raça adâmica e mostrando também, fazendo uma comparação em relação à questão do paraíso perdido. Uma história bíblica, como nós sabemos, em que o paraíso, o Éden, ele foi perdido pelos seres humanos. A partir daí, Kardec interpreta a questão do paraíso perdido como a saída desses espíritos do mundo onde eles habitavam, mundos mais avançados, mundos, portanto, que em comparação com o lugar para onde eles vieram, um lugar ainda mais inóspito, em que tinham que lidar com os elementos da natureza, com menos conforto, com menos desenvolvimento tecnológico, era como se fosse realmente a perda de um paraíso, e tivessem que vir para um lugar bastante diferente de onde eles estavam. Kardec desenvolve isso também no livro A Gênese, como também escreve artigos sobre isso na própria Revista Espírita, dando uma interpretação baseada na reencarnação e na transmigração dos espíritos para essa história alegórica do paraíso perdido. Portanto, meus amigos, no nosso mundo nós somos ainda povos esclarecidos, somos uma civilização incompleta e é preciso que, com o nosso movimento intelectual, possamos trabalhar também pelo nosso desenvolvimento moral. Isso é o que nos falta. Isso é o que falta para que cada um de nós, trabalhando pelo seu próprio desenvolvimento moral, consiga colaborar no desenvolvimento do planeta como um todo, para que realmente possamos fazer com que o nosso planeta ascenda na escala dos mundos, deixando de ser um mundo de expiações e provas e se tornando um mundo de regeneração, ou um mundo regenerador. Santo Agostinho termina esses itens 13 a 15, dizendo que os mundos de expiações e provas são a morada de espíritos rebeldes à lei de Deus, e que neles nós temos que lutar contra a inclemência da natureza, mas também contra a perversidade das outras pessoas.
e, por que não dizer, contra a nossa própria perversidade, contra os nossos próprios vícios, as nossas próprias imperfeições. Como somos todos espíritos imperfeitos, essas imperfeições causam dificuldades nos relacionamentos, causam dificuldades no perdão, na compreensão, no relacionamento entre todos. Portanto, quando Jesus nos traz o conceito da caridade, de amarmos ao próximo como a nós mesmos, significa justamente suavizarmos essas relações. E esse conceito de caridade foi mais explicitado também pela doutrina espírita na pergunta 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos da codificação: como é que nós podemos entender a palavra caridade como Jesus a entendia? E os espíritos respondem de uma forma muito sintética: benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgência para com as faltas alheias. Portanto, benevolência é querer o bem não apenas para si, mas também para todos que estão ao nosso redor. Um ato voluntário de querer o bem, não apenas não fazer o mal, mas atuar efetivamente, de forma proativa, no bem de todos. Indulgência e perdão, duas virtudes irmãs, gêmeas, se assim podemos dizer. Por quê? Porque o perdão é alguma coisa que nós devemos exercer em relação ao outro, já que, sendo espíritos imperfeitos e falíveis, ainda estamos sujeitos ao erro e erramos diariamente, seja em palavras, seja em atos, seja em pensamentos. E a indulgência, que é o reconhecimento de que o outro é absolutamente imperfeito, em termos relativos, absolutamente figuradamente. Ele é tão imperfeito quanto nós, na grande maioria. E é preciso que haja indulgência e compreensão em relação às faltas alheias. Da mesma forma que nós, quando erramos, desejamos ser perdoados, quando também erram em relação a nós, é necessário que nós façamos esse exercício da indulgência. Através desse caminho que Jesus nos propõe, explicitado pelos espíritos da codificação, benevolência, indulgência e perdão, conseguiremos suavizar os nossos relacionamentos, conseguiremos nos entender melhor, menos ódios, menos disputas, menos revolta, de tal modo que possamos caminhar juntos. Isso fará com que, se nós, no mundo de provas e expiações, temos que lidar ainda com a inclemência, as intempéries da natureza, e certamente temos, como nós estamos afetados agora por uma questão de uma doença que está afetando o mundo todo, nós podemos atuar também na questão moral, individualmente e coletivamente, fazendo que os indivíduos possam se entender melhor, possam chegar a pontos de convergência, de tal modo que haja menos ódios, menos disputas, menos malquerença, fazendo com que dessa forma nós possamos trabalhar por nós mesmos e uns pelos outros, como nos diz também o Livro dos Espíritos na questão 132. Por que encarnamos? Encarnamos para a nossa evolução pessoal, mas encarnamos também para a evolução geral, para que cada um, tomando a parte que lhe cabe na obra da criação, possamos colaborar, sermos agentes da providência divina no desenvolvimento de todos. O nosso trabalho no bem agora, como nos lembra também a doutrina, tem uma função dupla, podendo mudar o nosso modo de pensar, trabalhando na nossa melhoria individual, nós estamos nos quitando com o nosso passado, no qual certamente nós cometemos vários e vários equívocos, mas estamos cumprindo também, plantando sementes benéficas para o futuro, de tal modo que estaremos garantindo para nós um futuro de mais paz, de mais harmonia, de menos arrependimento, de uma consciência mais tranquila. Nosso trabalho atual, portanto, tem a ver com a quitação de equívocos anteriores e com o plantio de um futuro melhor para nós, seja no mundo dos espíritos, quando nós deixarmos a presente encarnação, ou mesmo em futuras encarnações, onde nós teremos menos a expiar, uma vez que nós, na presente encarnação, já procuramos nos conduzir melhor, errar menos, fazer com que nós tivéssemos mais oportunidades de acerto em relação aos irmãos que nos cercam.
Portanto, meus irmãos, essas são as considerações que nós gostaríamos de fazer sobre as questões dos mundos de provas e expiações, olhando mais especificamente para o nosso mundo, vendo o estado atual de coisas nele como está e mostrando a cada um de nós que nós somos os agentes dessa transformação e que podemos, efetivamente, como pessoas e como coletividade, trabalhar na melhora do nosso planeta. Que Jesus nos abençoe a todos.